Pronto, Fausto. Ok. Boa tarde a todos, companheiros e companheiros presentes. Vamos dar início à reunião da CETOC. E se algum conselheiro tiver alguns informes antes da gente estar dando início. Isabel, quer passar o informe, então, da falta de um conselheiro? Sim, vou fazer a lista de presença e aí eu vou passando para vocês as justificativas que tiveram, pode ser? Pode ser. Emater. O Alberto, ele não retornou se participaria ou não, então acredito que ele pode ser que ele entre aí, né, no decorrer da reunião. SES. Presente, Bush. Prefeitura Municipal de Itapira. Ivo, presente. Prefeitura Municipal de Serra do Salitre. Augusto, presente. AMED. O representante da AMED, né, que é o Gustavo Malaco, ele justificou que teria um compromisso no mesmo horário, então ele não poderia participar. Sindágua. Faustinho, presente. Codal, a Vanessa Vaz é a representante, e ela justificou que estaria de férias, também não poderia estar participando dessa reunião. Ibram. Leonardo Muritiba, presente. Desculpa, pessoal, não sei se o áudio saiu baixo, estava com o microfone para cima aqui. Acho que melhorou agora. Ok, Fausto. Então tá ok. Boa tarde a todos e a todas presentes novamente. Vamos dar início, então, à reunião da CETOC, a 10ª reunião extraordinária de 2021. Hoje a gente temos aí, primeiro ponto de pauta, é a apresentação e discussão do processo de outorga de número 1249/2015, requerido pela Mosaic Fertilizantes, PIK, limitada, processo de número 2240-00-065/2021-93. Quem que vai apresentar esse processo para a gente, Isabel? Não recebi aqui. Nayara. Oi, Isabel. Boa tarde. O Flávio. Pessoal? O Flávio é o supervisor de meio ambiente da unidade de Araxá. A gente tem essa interface aí por conta de todos os licenciamentos de todas as unidades, mas aí quem vai conduzir é ele, junto com a consultoria, tá bom? Flávio? Isso, Flávio Faria. Tá ok. Tá ok. Então pode apresentar. Oi, boa tarde. Boa tarde. Você está com a palavra. Sim. Oi. Tá cortando, Fausto? Estamos te ouvindo. Você está com a palavra. Ok. Obrigado. Então, boa tarde aí a todos. Meu nome é Flávio Henrique de Faria, falo em nome da Mosaic Fertilizantes e atualmente estou como supervisor de meio ambiente aqui da unidade de Araxá. Aí, Fausto, quero convidar a empresa, através do consultor Mário Sicarelli, para apresentar as informações resumidas, mas muito importantes para facilitar o entendimento de todos, né, no pleito realizado pela Mosaic, quanto à retificação da outorga da barragem A0, deste processo que você citou. Aí, Mário, fique à vontade para iniciar sua apresentação e projetar as informações aí para o público, ok? Uma boa tarde a todos e a todas. Obrigado aí pela oportunidade dada à H20 para nós apresentarmos aí um resumo
do estudo técnico que foi elaborado para instruir o pedido dessa revisão de outorga. O meu nome é Mário Sicarelli Pinheiro, eu sou engenheiro civil, especializado em recursos hídricos, e no momento nós estamos como uma das empresas consultora da Mosaic, no que concerne a toda a revisão dos estudos hídricos, de avaliação de ofertas, de disponibilidades e de manejo de água em tempo real em todas as unidades da empresa. Eu vou clicar aqui, então, para pedir o compartilhamento da minha tela, para eu apresentar aqui. Quando todos estiverem ok, vendo, eu começaria a apresentação. Todos estão vendo minha tela? Ok. Bom, então, esse estudo ele foi chamado de consolidação de estudos hidrológicos, considerando que nos últimos 20 anos a empresa Mosaic, antes com outros nomes, já foi Fosfértil, já foi Vale Fertilizantes, então havia aí todo um cabedal de estudos que foram sendo realizados, principalmente a partir do ano 2001 e do ano 2002, em complemento aos estudos básicos do projeto da barragem lá da década de 1970. É por isso que nós estamos chamando de consolidação, porque desde aquela ocasião, quando a barragem foi projetada, em 1970, já havia uma base hidrológica para os primeiros dimensionamentos que foram feitos naquela ocasião. Então, nós vamos rapidamente fazer uma contextualização da crise hídrica que tem afetado o estado de Minas Gerais em particular. Pois não? Posso, coordenador? Não sei se é aí ou se tem algum companheiro que está com o microfone ligado, tem um pardal no fundo, que está atrapalhando a sua fala. Pardal capaz de ser eu mesmo, viu? Porque eu estou numa fazenda, eu estou na zona rural, mas eu espero que não esteja atrapalhando muito. Tá razoável? Né? Bom, então nós vamos falar rapidamente da crise hídrica, as características, apresentar as características da barragem, que muito importante esse conhecimento das características operacionais da barragem em seu respectivo reservatório. Vamos falar da importância dessa barragem para o complexo mineroquímico de Araxá, as características do regime hidrológico regional, à luz desse estudo de consideração, de consolidação, e quais foram os elementos principais do pedido de revisão da outorga. Então, em primeiro lugar, quando a gente fala em crise hídrica, né, que ela está sendo sentida aí não apenas na mídia, como de resto em todas as manifestações, como agora recentemente na própria cidade de Uberaba, por exemplo, aí perto, a própria cidade de Araxá também teve algum problema de abastecimento, e o que nós estamos chamando de crise hídrica tem sido uma consequência de anos sequenciais com chuvas abaixo da média. Aí tem um gráfico que nós temos utilizado muito para caracterizar o que tem sido essa crise hídrica. Aqui estão apresentadas duas estações pluviométricas que existem na área do empreendimento, ambas no município de Araxá. Esta aqui, essa primeira figura é de uma estação operada pela própria Mosaic e uma estação de longo período de observação do Instituto Nacional de Meteorologia. Então, nós podemos ver aqui, essa linha tracejada representa a evolução da chuva média anual ao longo do ano hidrológico de outubro a setembro. Então, nós podemos ver que a chuva aí na região de Araxá, especificamente, ela está em torno, o total anual em torno de 1.600 milímetros, e de 2012 para cá, praticamente todos os anos, ou quase todos os anos, as chuvas foram acumuladamente menores que os totais anuais. Então, isso fez com que as bacias hidrográficas perdessem a sua capacidade de armazenamento natural
e as vazões de base dos meses de estiagem ficassem muito reduzidas. Consequentemente, com uma sequência assim tão persistente, as estatísticas históricas dos indicadores de disponibilidades hídricas, elas tendem a mudar. E isso não é uma questão única aí do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, mas isso está repetido no sul de Minas, na bacia do Alto São Francisco, enfim, é uma realidade do estado de Minas que tem obrigado as empresas que operam estruturas de captação de água a fazerem revisões gerais de seus processos de outorga e da sua forma de operar os empreendimentos hidráulicos para poder manter o atendimento às suas respectivas demandas. Então, a consequência, nós vamos mostrar logo em seguida, nós podemos ver aí, nesses gráficos anteriores, nós tínhamos aí um histórico até 2018. E, particularmente, o ano de 2020, 2021, ele foi bastante seco também. Nós podemos ver aí, de janeiro até setembro, normalmente a precipitação acumulada média seria da ordem de 939 milímetros e ela foi apenas de 544. Então, depois de 8 anos secos e ainda tendo um ano no qual a chuva parou em fevereiro e praticamente não choveu mais, o reflexo disso foi muito grande, como nós podemos ver neste gráfico, que mostra em azul a evolução das vazões afluentes à barragem A0, comparativamente aqui com uma linha de corte na outorga que nós estamos pedindo agora de manutenção de um fluxo residual de 1.062. Então, nós podemos ver que de julho em diante, a vazão afluente, ela esteve persistentemente abaixo da metade da vazão de referência Q710. Então, realmente, é uma crise hídrica sem precedentes, e esta questão da crise hídrica é uma das maiores motivações para pedirmos essa revisão da outorga, em razão da importância que o empreendimento tem para a operação do Complexo Mineroquímico de Araxá. As características da barragem A0, então, é uma barragem que foi construída dentro de um empreendimento minerário, mas com a finalidade exclusiva de regularizar vazões de estiagem. É um projeto da década de 1970, apresenta alguns níveis operativos notáveis, de maior importância para nós, no momento, o nível máximo normal, que corresponde à cota da soleira do vertedouro, e o nível mínimo operativo, que é aquele que a empresa tem conseguido manter em função de qualidade de água e outras peculiaridades do dispositivo hidráulico implantado para manutenção da vazão residual no Ribeirão da Capivara. E a bacia hidrográfica, que nós vamos apresentar também, ela pertence, à nascente do rio Capivara, que é um afluente da margem esquerda do rio Quebranzol, na bacia do rio Araguari. Então, aqui nós temos uma projeção da barragem, é uma barragem clássica de terra, ela não sofre alteamentos, é uma barragem que foi construída e do jeito que foi projetada, ela se manteve, houve alguns acréscimos aqui, foi construído um vertedouro adicional para agregar mais segurança, diante de novas regulações que surgiram aí pela Agência Nacional de Mineração a respeito de segurança das barragens de mineração. Então, essa barragem, ela tem aqui uma tubulação que passa por baixo do seu maciço, que se comunica com uma estação de bombeamento que manda a água para a área industrial, e uma derivação que mantém o fluxo residual no Ribeirão da Capivara, tirada dessa própria tubulação. Aqui está mostrando a tubulação já no seu extremo de lançamento, e com isso ela é mantida permanentemente com aberturas que possibilitem o controle da vazão residual para jusante. Aqui um corte dessa tubulação,
ela atravessa todo o maciço da barragem, ela tem uma estrutura localizada no fundo do reservatório que tem sido acompanhada com muito cuidado pela empresa, porque com o passar dos anos vai havendo o assoreamento natural pela geração de sedimentos na bacia, então a empresa tem que ter regras específicas de operação para impedir que o avanço do assoreamento entupa essa tomada d'água aqui, que na verdade é a espinha dorsal de todo o empreendimento. Então, essa característica é muito importante para a fixação do nível mínimo de operação e, por consequência, dos limites operacionais e de capacidade de produção que tem aí o reservatório associado com o potencial hídrico da bacia. A bacia hidrográfica, então, ela está localizada, ela tem uma área aqui de cerca de 84 quilômetros quadrados até o eixo da barragem A0. É uma barragem que forma um reservatório relativamente pequeno, é uma bacia de cabeceira. As áreas de cabeceira estão relativamente preservadas, não tem praticamente uso nenhum para agricultura irrigada, então essa bacia até o eixo da barragem A0, ela está relativamente preservada, tem peculiaridades geológicas exclusivas dessa bacia que conferem a característica do regime hidrológico. Então, nós podemos ver aqui nessa outra figura, essa bacia aqui mostrada na barragem A0, ela é a cabeceira do rio Capivara, que é um afluente do rio Quebranzol, desaguando no reservatório da usina de Nova Ponte. E aqui já antecipando, e nós vamos falar logo em seguida mais sobre isso, e aqui está mostrada toda a bacia do rio Quebranzol, com os pontos de monitoramento importantes que nós utilizamos como base para os estudos hidrológicos. Lembrando que, antes da construção da barragem A0, foi operada uma estação fluviométrica aqui no eixo da barragem, mas com um histórico muito pequeno, mas importante para que nós sempre nos estudos hidrológicos façamos correlações com essas outras estações que aqui existem no alto rio Quebranzol. Então, nós temos o rio São João, aquele que passa lá perto de Ibiá, temos o próprio rio Misericórdia dentro de Ibiá, com outra estação. Esta estação aqui muito importante, que é a da cabeceira do Quebranzol, que chama Fazenda São Mateus, e do próprio Ribeirão da Capivara foi operada uma estação durante muitos anos. Ela foi desativada na época do enchimento do reservatório de Nova Ponte, e agora, a partir de 2011, ela foi reativada pela CEMIG. E, portanto, nós continuamos tendo, na última década, vazões registradas no rio Capivara. Logicamente que a vazão registrada hoje, ela já não é exatamente o que nós chamamos de vazão natural, porque entre a barragem A0 e o setor de jusante aqui da bacia, existem algumas retiradas, hoje algumas outorgas para manutenção de projetos de irrigação. Então, essa barragem A0, ela é muito importante porque dentro do linguajar, dentro da toponímia típica de mineração, ela é uma chamada barragem de água, para diferenciar das barragens de controle de sedimentos, das barragens de rejeito. Então, a finalidade principal dela é a de produzir água nova. Por que água nova? O que significa isso? Isso é muito importante falar sobre isso, entendendo os fluxogramas de água de um complexo de mineração. Aqui está mostrado, de maneira já bem simplificada, todo o complexo com as suas plantas, tanto planta química quanto as plantas de beneficiamento de minério. Até pouco tempo atrás existiam duas barragens de rejeito maiores que foram desativadas e atualmente só existe em operação essa barragem
B6, que é a barragem de rejeito que está mostrado aqui. Então, esse fluxograma, ele aqui, da maneira mais simplificada possível, ele mostra como que ocorrem os fluxos de água entre lançamento de rejeitos, recuperação e suprimento de água nova para garantir as perdas que ocorrem no processo. Em um projeto de mineração, os grandes usos de água, eles se dão principalmente pelo consumo de água que ocorre nos vazios do rejeito. Então, uma barragem de rejeito, como essa que está mostrada aqui, que é a atual barragem B6, ela é um corpo quase que uma extensão do próprio complexo industrial, porque aqui é lançado o rejeito com a sua polpa, que tem uma quantidade de água muito grande. E grande parte dessa água é recuperada. E esta recuperação é que é o princípio básico de otimização de uma planta de concentração de minério. Ou seja, as barragens de rejeito, além de reter o rejeito, elas funcionam também como uma área de clarificação e recuperação da água industrial. De tal sorte que nesta operação otimizada, tem-se uma economia de água muito grande, mas ainda assim ocorrem as perdas no processo. A principal delas é o aprisionamento nos vazios do rejeito, que é uma água intersticial, que está dissolvida ali na polpa, então não tem como sair, e perdas que ocorrem por evaporação, por umectação de pistas, de tal maneira que sempre tem que alimentar com água nova. Além aqui especificamente do complexo mineroquímico de Araxá, é um complexo que tem uma planta química, que é a planta de ácido sulfúrico. Esta sim, ela tem que ser alimentada exclusivamente com água nova. As outras plantas, elas podem ser alimentadas com a água recirculada desse processo de lançamento e recuperação do rejeito. Elas têm uma qualidade um pouco inferior, mas que não prejudicam tanto as plantas de beneficiamento, mas exclusivamente para o processamento da planta de ácido sulfúrico, a água tem que vir necessariamente da barragem a zero. E sem a operação da planta de ácido sulfúrico, praticamente todo o empreendimento ele tem que paralisar as operações. Daí a importância maior da barragem a zero. Além de ser a água da planta de ácido sulfúrico, é a água também que é utilizada no consumo das oficinas, escritórios, depois de passar pela potabilização padrão de tornar a água própria para consumo humano. E, eventualmente, em algumas ocasiões, tem-se que aumentar por curtos períodos de tempo a captação na barragem a zero, quando ocorrem paradas na usina para retomar a operação, ou quando ocorre algum problema de emulsionamento e de perda de qualidade da água recuperada na barragem B6, injeta-se uma quantidade maior de água nova para não prejudicar o processo de beneficiamento. Isso ocorre em curtos intervalos de tempo, demandando um pouco mais de água, que é regularizada pelo reservatório da barragem a zero. Então, indo agora para as características do regime hidrológico, nós já mencionamos as estações fluviométricas, embora houve esse período de observação entre os anos de 1974 e 75, nós continuamos trabalhando com o conceito de regionalização hidrológica, qual seja, transferir informações de onde existem as observações regulares para o local onde nós pretendemos fazer o estudo, que no caso é o Ribeirão da Capivara, no eixo da barragem a zero. Então, nós temos aqui novamente mostrado aquele mapa com a localização das estações. Nesses estudos que são feitos aí para o Alto Araguari, para o Alto Quebranzol, aqui acrescenta-se também uma estação muito importante que existe aí, que é a estação de desemboque, que fica bem localizada aqui no município de Tapira, bem cabeceira do Rio Araguari. Então, essas estações aqui são muito importantes. Nós colocamos essa ponte da Antinha, como mencionamos, ela operou de 1952 a 1992.
foi desativada em 92 e agora, em um eixo próximo, a CEMIG, a partir de 2011, ela reativou para manter o controle das afluências à usina de Nova Ponte. E aqui na barragem A0 especificamente, teve um curto período de observação de 74 a 95. Mas nós temos aqui observações desde 1944, na bacia. E de tal sorte que, ao analisar os dados, é possível estabelecer um histórico único, correlacionado em todas essas estações, de 1949 até a época atual, o que dá aí um histórico de praticamente quase 80 anos de dados. Então, é um histórico razoável de informação para fazer os estudos hidrológicos. Aqui está mostrado o comportamento do Ribeirão da Capivara, nesse curto período de observação, que mesmo sendo curto, como eu mencionei há pouco, ele é incorporado ainda assim nos estudos hidrológicos. Então, ao se fazer esses estudos, já indo para o resumo final, ele resultou numa série de vazões regionalizadas afluentes à barragem A0. Aí não está dando para ler, mas no relatório está bem detalhado, pegando desde o ano de 1949 até o ano de 2018, quando havia os dados consolidados no banco de dados da ANA, Agência Nacional de Águas, para poder fazer a consolidação desses estudos, e foi com base na análise dessa série que fez-se o estudo hidrológico convencional, principalmente o de rever a análise de frequência dos mínimos anuais com 7 dias de duração. É dessa análise que sai a vazão Q710, que é a vazão persistente ou média móvel de 7 dias, com 10 anos de período de retorno. Então, fazendo essa análise, chegou-se a esses elementos principais aí, a área de drenagem efetiva no local da barragem de 82,7 km². Trabalhou-se com esse período de janeiro de 49 a dezembro de 2018, um histórico então de 69 anos. A vazão média de longo termo está aí colocada, a vazão de referência, então nós temos aí o principal do nosso pedido de outorga, que foi a redução da vazão residual. Não só passar para 50% da vazão Q710, mas da Q710 estimada com base nessa nova metodologia e nesse estudo hidrológico consolidado. Então, nós temos aí, nesta revisão, uma vazão Q710 de 1.372 metros cúbicos por hora, que daria um fluxo residual, então, de 686 metros cúbicos por hora. Logicamente que esse valor é importante para se ter uma ideia. Na outorga atual, esse ano, com o rebaixamento e afluências bem da ordem desse valor aqui, e até inferiores, ficou praticamente difícil. Em alguns momentos, a usina chegou quase a ser paralisada porque não havia água, já que no início da estiagem já estava previsto que isso aconteceria se não chovesse até o final de setembro, como de fato aconteceu. Tem que ressaltar que dentro de todo esse problema de crise hídrica, a Mosaic está implantando, não apenas em Araxá, mas nas outras unidades também, de Tapira, de Catalão e de Cajati, um esquema de operação em tempo real, que consiste em aprimoramento da rede de monitoramento e em cálculo de vazões em trânsito pelo sistema permanentemente, não apenas as vazões que estão no circuito industrial, como e principalmente as vazões que estão circulando pelas bacias hidrográficas que interagem com o empreendimento. Não apenas vazões que estão entrando no sistema, como também as vazões de referência de manutenção de fluxos residuais. Então, em Araxá já está funcionando já há cerca de 6 a 8 meses, e esta operação em tempo real tem sido extremamente útil
para poder consolidar tudo isso que nós estamos falando aqui nesse momento. Ratificar, porque aí são feitas observações, o balanço hídrico diário do reservatório da barragem é a zero, então permite, com isso, efetivamente avaliar, medir com bastante precisão a vazão que está em trânsito pela bacia hidrográfica, além de um esquema de medição de vazão com molinetes e flow trackers permanentemente nesses períodos de escassez hídrica. Então, é basicamente o estudo que foi feito, onde o pleito principal consiste em solicitar a redução simultânea da vazão de referência, com esse novo valor calculado à luz desses estudos consolidados, e passar de 70% para 50%, como está preconizado na legislação para captações, mesmo em reservatórios de regularização. Então, é basicamente esse o pedido aqui que está consolidado. O reservatório, dentro do espaço operacional, ele tem um volume útil de 2.738.000 metros cúbicos, que permite regularizar esse fluxo residual proposto, mais a vazão de captação que está sendo mantida da outorga anterior. Então, basicamente, esses são os elementos que nós apresentamos no relatório. Ok? Muito obrigado a todos. Ok, Mário. Ok, Flávio? Ok, muito obrigado. Vou cortar os papéis aqui no momento. Isso que a gente tinha para apresentar, estamos à disposição aí, para qualquer dúvida técnica. Boa tarde, então. Obrigado, Mário, pela apresentação. Algum conselheiro tem alguma pergunta agora de imediato? Fausto, Augusto, Prefeitura de César Salito, bem? Joia. Prossiga. Ô, Fausto, só uma dúvida. Eu não sei se deixei passar na apresentação aí, ou aqui no relatório também eu não encontrei, foi os dados da outorga anterior. E de qual que era a vazão regularizada desde a captação lá e qual que era a vazão residual, se eles têm esse dado aí, porque eu não encontrei. Vai responder por pergunta, o Mário, vai agrupar as perguntas? Já pode responder aí. Ou o Flávio pode responder? Pode, Paulo, se quiser, a gente vai anotando e depois responde de uma vez só. Tá, ok. Mas algum conselheiro tem alguma pergunta? Então, se nenhum conselheiro tem mais alguma pergunta, então eu vou fazer a minha pergunta aqui. É o seguinte, esse acréscimo de vazão devido ao aumento de produção também da linha, porque hoje vocês estão pegando material fora de Araxá, não é isso? E esse é para aumento de produção da planta? Essa é a pergunta. Por isso, esse aumento de vazão. Acho que eu posso responder essa, Fausto, Bruno Igan. Na verdade, não está tendo um aumento de vazão, solicitação de aumento de vazão, está tendo uma solicitação de... Na verdade, duas solicitações, né? Uma é a renovação do processo, que essa barragem ela já existe, já está construída, e esse processo de outorga ele não altera em nada a estrutura física da barragem. Ela se mantém a mesma coisa lá. Como houve uma manutenção, uma
mudança da normativa, né, quando em relação à classificação das intervenções de recursos hídricos em relação ao aporte de empreendimentos, ela acabou se enquadrando como porte grande, porque ela está vindo agora com o processo de renovação, com as notificações solicitadas pelo empreendedor, porque ela está vindo aqui ao comitê. Então, o que eles estão pedindo hoje? Eles estão pedindo a renovação do processo concomitante com as retificações, que é a redução de 70% para 50%, né, que anteriormente a legislação era 70%, e teve uma mudança de 70% para 50% de vazão regularizada mínima, né, a jusante do empreendimento, e eles pediram também para ser atualizado a vazão de referência, que é 710 daquele ponto. E o que foi feito, eles apresentaram o estudo, e a gente fez também basado dentro da regulamentação de vazão que o Estado hoje adota, né, disponibilizado pelo IDE, onde traz essa classificação de que é 710 por trecho do rio. Então, basicamente, o que está sendo pedido aqui hoje é a renovação do processo dessa barragem, do jeito que ela está hoje, do jeito que ela está construída, sem alteração física de nenhuma estrutura, com essa diminuição, essa adequação, na verdade, da vazão regularizada à jusante do empreendimento. Ok, o Bruno já respondeu a minha pergunta aí. Alguém pode responder aí a questão da pergunta do nosso companheiro Sérgio? Augusto? Porque a vazão anterior, colocada, que era de 70%, ela era de 1.550 metros cúbicos por hora. E, o Mário, só complementando, né? Teve uma retificação, passando essa vazão para 50%, que ficou em torno de 1.062 metros cúbicos por hora. E agora a gente está pleiteando, né, nesse pleito, continuar com 50%, porém com o novo racional exposto aí por você, pelo Mário. A nova estimativa. Isso, exatamente. Então, hoje o praticado, 1.062 metros cúbicos por hora. Cristiano Torlon. Levantou a mão? Oi, boa tarde. Eu estou com uma dúvida aqui a respeito dos dados que foram apresentados e dos dados que estão informados aqui no processo. Esse processo que foi enviado, ele está com os dados da renovação ou são os dados da primeira outorga? Porque está havendo assim, uma diferença nos valores informados. São os dados atualizados dos processos, tanto de renovação quanto os pedidos de retificação. Mas aí, Bruno, eu estou olhando aqui, ó, a área de drenagem que foi informada aqui no processo é de 97 quilômetros, o que está dando 82. A vazão da Q710 é de 0,615, aqui está 0,381. E a vazão solicitada é a mesma. Porque a divergência está onde você falou? Na vazão da Q710, no processo está 0,6, aqui está 0,3. Cristiane, é porque no estudo anterior a gente utilizou a vazão disponibilizada pelo CIAM. E nesse estudo agora a gente utilizou a vazão da Q710 disponibilizada pela IDE, que é a que bate com o estudo com o novo estudo apresentado pela Mosaic. E também existe mas aí eu devo considerar qual? Aqui o IGAN, porque assim, existe informação que o empreendedor passa e a informação que o IGAN faz o levantamento técnico de análise.
Então, aí tá, você vê certo. tem, no parecer aí, tem dois dados, os dados enviados e o cálculo do IGAN. Isso, mas esses dados que eu te falei estão nos dados enviados. Isso, tá aí, dados enviados. Aí a gente fizemos um levantamento pelo IGAN, tivemos um resultado diferente daquele do início do processo, né? Isso. E é o que a gente adotou aqui para análise do processo, que é o que está descrito no resto do corpo do parecer. Tá, então esses dados que foram apresentados aqui são os dados do IGAN, então, né? Isso. Certo, tá. Outra dúvida, Bruno, aqui a vazão da Q710 disponível de 50% seria 0,18, vamos arredondar assim, né? E está sendo liberada 0,8, mais de 100% da Q710, é isso mesmo? Como é que é? A Q710 tá, é 0,3742 metros cúbicos por segundo. 50% dela seria 0,1871, certo? Isso. Aqui a vazão liberada é de 0,819 metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por hora, não? Não, por segundo, está aqui na tabela. Com licença. A vazão captada. Com licença. É a vazão captada, né? A vazão liberada. 819. Liberada. É liberada para captação. Isso. Aí tem a vazão captada, que é a vazão que o empreendedor retira essa água para fazer a uso da finalidade específica. E existe a vazão, que é de regularização de vazão, que é a jusante da estrutura, né? Que é jusante. Mas é isso mesmo. A gente o processo hoje ele está sendo proposto uma vazão residual mínima de 187 litros por segundo e uma vazão liberada de captação devido ao volume de água armazenado e à regularização de vazão da estrutura de 819 metros cúbicos por segundo, 819 litros por segundo. É isso mesmo. Não, tá bom, então. Tá joia, era só isso. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Isso. A vazão residual antiga, com 70, com a legislação que permitia 70%, era de 1.500 metros cúbicos por hora. A vazão residual, passando para 50% na nova legislação, passou para 1.062 metros cúbicos por hora. Agora, essa vazão residual, ela está com 431 metros cúbicos por hora. Quer dizer, ela caiu para menos de um terço o fluxo residual mínimo. É isso mesmo? ...676 metros cúbicos por hora. Ela está saindo de hoje, com a regionalização de estudo de vazão, ela está saindo de 1.062 para 673. Arredondado. Na verdade, já saiu de 1.500 para 1.062 e agora de 1.062 para 676. Isso. Ok. Ô, Bruno, e a captação passou de 1.060 para 819 metros cúbicos por segundo, é isso? Não, a vazão captada ela não tem alteração. Ela se mantém igual. Desde o primeiro processo. Mas eu perguntei, falou que era... É a vazão essa é a vazão de fluxo, de residual. 1062. Não, a vazão captada. A vazão captada ela não tem alteração, ela mantém nos 819 metros cúbicos por segundo. E antes ela era essa vazão, essa captação, 819. Isso. Ah, tá. E eu tinha perguntado isso, eu tinha me respondido que captava 1.060, isso eu entendi. Ah, tá. Bruno, então, na verdade, a captada está em 800 e a residual 676. Quer dizer, está com mais de 50%.
Perdão, o áudio ficou um pouquinho longe. Tem como repetir? A vazão captada está 819 metros, não é metros por segundo, né? 0,819, isso. É 819 litros por segundo. Não, e o residual é 676 metros por hora, né? Metros por hora. Se a gente quiser falar tudo em litros... exato, se você quiser falar em litros, fica mais fácil. Hoje vai ser 187 litros por segundo de vazão residual e 819 litros por segundo de captação da água para a indústria. O Bruno, só para complementar, né, o que você já comentou, assim, é só importante deixar claro, pessoal, que assim, não tem relação nenhuma, não tem aumento de produção. A gente não está usando essas informações para aumentar a produção. Não teve alteração no valor permitido para captação, entendeu? É mais uma retificação da vazão residual em cima de cálculos de racional, justamente para manter o fluxo residual jusante, em função do regime, do cenário crítico que o Mário apresentou. Entendeu? Oi, você levantou a mão novamente? E o Dávila? Não, já esclareceu. Tá ok. Então, a inconformidade aí, ô Bruno, então realmente é só retificando a questão das novas normas agora? Só? Isso. A gente está trazendo agora o processo para as novas normativas que foi estabelecido. Inclusive, ele está vindo para o comitê por essa atualização de normas também. Então, o processo ele está vindo adequando a nova legislação, a parte de regulamentação de vazão, e está vindo para o comitê também para ser pleiteado aqui devido àquela nova classificação de porte de empreendimentos, né? Então, eu vou repetir e falar, é um processo, assim, teoricamente simples, é uma barragem de água limpa, né? Feita por terra, igual algumas outras que existem no estado, aqui na nossa região, já instaladas. Ela não está trazendo nenhum novo impacto em relação à adequação estrutural, porque não há, porque ela já não vai ter nenhuma alteração estrutural dela. Ela vai se manter do jeito que ela está lá hoje. A gente está trazendo só essa nova, renovando o processo e trazendo essas novas atualizações em relação à normativa. Então, a maioria, quase na sua totalidade, novos processos, então já vai cair direto nessa norma. E vai ser uma sequência agora de renovação de acordo com essa normativa. É isso? Isso, a gente já fez alguns processos bem parecidos, só que no comitê do Rio Grande, GD8. Já faltou uns 5 processos de barragem de água limpa lá, pelo volume, né? Que agora a barragem que tiver um volume acima de 3 milhões de metros cúbicos, ela é considerada como porte grande. E a gente caminha agora esses processos de renovação para o comitê fazer a avaliação e suas considerações. Ok. Mais algum conselheiro? Tem alguma pergunta? Eu falo só a última que eu tenho aqui, que no parecer do IGAN fala que tem condicionância do processo, e eu não consegui ver elas aqui. Pelo menos do que me enviaram aqui, eu não achei as condicionantes. Se o Bruno tem elas aí, pode nos mostrar. Tá sem áudio, Bruno? Ela tem sim, ela tá tô falando aqui sem travar o microfone. Ela está no início da segunda página do parecer, que eu vou ler aqui para vocês quais são as condicionantes estabelecidas, que são
comprovar a instalação do sistema de medição, né, de acordo com o artigo 16, 17, 18, 19 e 20 da portaria 21 do IGAM, e 21 da portaria 48 do IGAM, que é o sistema de medição de vazão, tanto de captação como também do fluxo residual. Aí fazer a segunda condicionante é realizar a leitura desses registros diários, das captações do tempo de captação de fluxo residual. E comprovar também, a terceira, comprovar a instalação da tubulação de fundo, né, para garantir a vazão mínima residual. Essa é uma condicionante padrão, essa tubulação já existe, né? O que eles vão fazer agora, na verdade, é só memória de cálculo de fechamento um pouco desse registro de saída de fundo. É verdade, tem sim, Bruno. Eu não tinha visto, fica no começo do parecer, né? Só mais uma pergunta. Flávio, essa descarga de fundo, ela ocorre periodicamente? Ou mais nessa questão aí no período de chuvoso, vamos dizer assim? O Ivo, ela é constante, é um fluxo contínuo. Foi o Fausto que fez a pergunta. Vocês não abrem mais a descarga de fundo, não abre mais para estar limpando a represa? Ela só é mantido aquele... Em períodos de chuva, a gente tem os vertedouros, né? Então, assim, se chegar no limite, por questão de segurança, a gente tem a descarga de água limpa, que era a própria barragem, que é uma barragem de água nova. Sim, mas gera resíduo. Concorda comigo? Não. Nessa barragem, a gente não faz nenhum tipo de lançamento de efluentes industriais. Nem de lamas, nem de nada. Naturalmente, do decorrer da chuva. Ô Fausto, de fato, naturalmente, tem um carregamento de material, sedimentos, né, da bacia, natural da bacia. Essa descarga de fundo, naturalmente, ela é um fluxo contínuo, né? Aquele material que vai sedimentando ali próximo à boca da tubulação, ele normalmente vai sendo carregado naturalmente com essa água que está sendo liberada usando o empreendimento. Mas não é uma descarga, né? Então não é uma operação que se abre e fecha, é uma operação contínua. Então ela não gera um carreamento de uma forma que vá levar a alteração ali da qualidade de água do residual. Entendeu? Então essa barragem, quando nos períodos secos, que a gente está passando hoje, por exemplo, ela está depressionando seu volume, né, aquele volume armazenado de água, e o fluxo de saída é essa estrutura de fundo, que a gente chama, descarga de fundo. No período chuvoso, ou em sequência de períodos chuvosos, existem os vertedores, que são estruturas de segurança para ela chega no nível dela normal de operação, ela começa a verter, né? Aí tem o vertedouro normal, nominal de vertimento de operação normal, e tem o vertedouro de emergência, que é um vertedouro que suporta uma vazão, uma chuva, com tempo de retorno maior, que chama de chuva máxima de projeto, vazão máximo de projeto. Entendeu? Depois que... vamos lá. Depois que não verte mais de acordo com o período de espaço, essa vazão que sai nesse tubo de descarga de fundo, ele é reduzido? Não esvaziar a represa, ou eu tenho a medição nele, que é o mínimo que tem que ser soltado? Boa tarde, amigo. Sim. A gente teve reunir com os fóruns estaduais, né, temos o nosso mandato, né, que a gente vai fazer uma lista de todas as demandas, né? Tem um áudio aberto aí. 16 reuniões com fóruns. Puxa, está com o áudio aberto. Fausto, cortou um pouco o seu questionamento, tem como você fazer de novo? Por Flávio. Essa questão aí, agora esse fluxo de fundo, ele é medido? Ele tem que ser a saída regularizada de acordo com a Q710? Isso mesmo. Inclusive, é uma das condicionantes realizar essas medições. Ok. Essa medição dele aí é feita com o quê? Tem um instrumento lá, Fausto, ele é instalado e faz a contabilização e vem para o nosso painel. Medidor de nível ultrassônico? Não é um ultrassônico, não. É um medidor de nível que joga para dentro do nosso PLC. Isso, mano.
é um medidor de velocidade dentro da tubulação. Perfeito. Mais alguma pergunta, companheiros? Ivo, Posso fazer novamente? uma pergunta, Fausto? Pode. Eu não sei se já foi falado, se foi falado, vocês me desculpem, mas assim, tem alguma justificativa para reduzir essa vazão, para diminuir essa vazão residual? Tem sim. Bom, quando a gente vai fazer um processo de outorga, a gente faz o cálculo de balanço hídrico da barragem, né? Em todo processo de barragem, de regulação de vazão, os diversos que a gente faz aqui. A gente simula esse comportamento da barragem num período crítico, né? A gente tem as estações que a gente avalia para fazer esse balanço hídrico e simula ela no sentido de calcular as entradas e as saídas dela. E as entradas é a vazão afluente natural, né? E as saídas, nesse caso, em diversos casos, é uma captação e o fluxo residual de jusante, que é o fluxo de descarga de fundo, né? Então, a gente faz essa simulação no período hidrológico, no ano. E aí a gente simula, vê se aquelas saídas, se aquele volume de água armazenado, ele suporta aquelas saídas. Só que é uma simulação, né? É um número aproximado de dados que a gente tem de estações. Só que a gente observa que, em alguns casos, alguns períodos, o período chuvoso, por exemplo, eles podem ser abaixo da média, por exemplo, né? É o que está acontecendo na nossa região aqui já há alguns anos. Então, por exemplo, a estrutura dessa barragem hoje ela está no nível bem baixo, né? Então, o empreendedor ele solicitou essa redução de descarga, na verdade, essa atualização, né, da vazão residual para essa nova realidade, para ele ter uma segurança hídrica maior, né? Para ele poder dar continuidade àquela captação que já foi autorizada. Então, um ano crítico igual esse nosso, desse período de 2021, não só essa barragem, mas com as barragens todas da região, elas estão apresentando comportamentos já abaixo daquilo que a gente já é esperado. Entendeu? Então, hoje, essa atualização desses dados de vazão de base, vazão residual, ele vai trazer uma maior segurança de disponibilidade de água para essa barragem. Certo. Porque uma coisa que a gente costuma falar muito aqui, e é assim, até vazão P710 também, assim, que é tudo uma estimativa de vazão, né, que a gente faz os estudos e tudo mais. Mas pode ser que, em algum momento do período, ou um ano, do período seco, possa essa vazão ser menor daquela calculada pela probabilidade de ocorrência. Entendeu? Tá bom, obrigada. Então tá ok. Algum conselheiro tem alguma pergunta? Então, a gente vai passar para o encerramento, mas alguns outros informes para a gente estar fazendo depois a apresentação do relatório, ou fazer o relatório, no caso. A apresentação é mais para frente. Eu sou a Nayana da Mosaic, queria agradecer aí a oportunidade de apresentar o projeto, né? A gente sabe que quando tem essa participação aí mais próxima do comitê, facilita bastante a discussão e a gente permanece à disposição, né? Se à medida da leitura do processo, se precisar de mais informação, é só entrar em contato com a gente. Tá ok, então, para finalizar, todo mundo abrir as câmeras só para registrar aqui, tá bom? E depois que a gente registrar aqui, deixa marcado, já que está no
Ok. A gente poder marcar a próxima reunião, ficou definido lá dia 26? Ok. Pode ser, Bruno. Bruno, não, Fausto. Tá ok. Oi, Isabel, a gente está esquecendo? Não, só isso mesmo, Fausto. Só confirmação da reunião, que vai continuar, né? A análise do processo. E aí, com a apresentação de mais algum dado, se o Bruno, né, da URGA tiver, para passar. E sem ser a reunião do dia 26, aí já entra com os pareceres técnicos, né, da aba e o relatório técnico da CETOC. É isso mesmo. Ok. Tá? Aí hoje mesmo eu já estou encaminhando a convocação da próxima reunião. Tá bom. Ok, Boa tarde. obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde, até mais. Boa tarde, obrigada.